Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Teil 1 und Teil 2. A parte 1 e a parte 2, na verdade, são só um estudo bíblico. Provavelmente se trata de um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, visto de forma profética. Existem tantas interpretações e não é minha intenção jogar tudo que já foi dito sobre esse capítulo no lixo e trazer algo totalmente novo. Eu vejo isso que eu vou trazer mais como um suplemento, um complemento. Um complemento àquilo que já existe. Eu creio que esse capítulo é um capítulo muito importante. Porque por este capítulo, por esse tema, Daniel orou e jejuou por 3 semanas. E Satanás deteve o anjo mais poderoso no céu por esse tempo. E só então esse anjo celestial lhe trouxe a interpretação. Esta profecia. Temos que estudar esse capítulo com a ajuda do Espírito Santo. Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas deles dizem, não andaremos nele. Eu não quero que o povo de Deus caia nessa categoria de que diga, nós não queremos andar nesse caminho. E hoje existem tantos ventos de novas teologias em nosso meio. E se tão somente voltássemos a essas veredas antigas, como diz aqui, provavelmente estaríamos em terreno seguro. Então, como eu disse, eu não quero trazer nada de novo, eu só quero trazer um complemento. Nós lemos em Testemunhos Seletos, volume 3, Satanás é diligente estudante da Bíblia. E nós também temos que ser diligentes estudantes da Bíblia. Sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. É impossível dar qualquer ideia da experiência do povo de Deus que estará vivo sobre a terra quando a glória celestial e a repetição das perseguições do passado se juntarem. Está vindo alguma coisa grande sobre essa terra. Eles andarão na luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal que fala Êxodo 31, 12 a 18.
E nesse texto aqui fala sobre os mandamentos de Deus e obediência para com Ele. Onde postar-se ao lado da palavra viva está escrito. Esta é a única base sobre que poderão estar seguros. Os que quebraram seu concerto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Aqui se anuncia uma mega batalha entre dois grupos. E um dos grupos pensa que está abaixo a influência do Espírito Santo, mas na verdade está abaixo outro Espírito. E o povo de Deus tem que apoiar-se sobre a palavra de Deus. Agora, Daniel 11 é um capítulo muito complicado. E nesta palestra vamos concentrar-nos nesse capítulo, vamos tentar ver que joias de pensamento, que lições podemos tirar desse capítulo. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então aqui o anjo está falando a Daniel e lhe explicando o que vai acontecer no futuro. Mas esse capítulo vem depois do capítulo 7, depois do capítulo 8, depois de Daniel 9, 10... E é um contínuo, é uma ampliação do que já foi dito. E, na verdade, é o clímax, o acontecimento final da história da Terra. E com isso nós temos que ocupar-nos. Porque se nós cremos que estamos vivendo nos últimos capítulos da história da Terra, isso é de suma importância para nós. Está evidente que esses primeiros versos devem ser lidos de uma forma puramente histórica. Ou seja, Ciro e Dario eram corregentes nesta época, deixando Cismerdes, depois de Cambises, que não era um sucessor legítimo, de lado. Então temos 3 reis depois de Ciro. Seu filho Cambises, Dario I, que não deve ser confundido com o outro Dario, o Medo, e Xerxes, que também é chamado de Assuero, de Esther. Interessante tipologia aqui. Ele é um tipo de Cristo, pois ele destruiu a Babilônia literal. E depois de Artaxerxes segue o poderoso rei do versículo 3. E esse é, evidentemente, Alexandre o Grande. Então eu penso que esses primeiros versículos não deveriam impor nenhum problema. Então esses 3 reis do qual fala o versículo 2 são Cambises, filho de Ciro, Dario I e Xerxes, ou também chamado de Assuero, no livro de Esther. É uma tipologia fascinante. Então vem Daniel capítulo 11, versículos 3 e 4. Se levantará um rei valente, outras traduções dizem um rei poderoso, e reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele de pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Evidentemente, está claro aqui que se refere à Grécia, que foi dividida em 4. Até aqui, capítulo 11, bem indisputável, bem óbvio. Então, seu reino seria dividido. E as 4 partes que então surgiram estão visíveis aqui nesse mapa. Então temos o reino de Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E os reinos do norte e os reinos do sul estão aqui marcados em amarelo e verde. E eles estavam situados ao norte do povo de Israel e a seu sul. E esses são então trazidos a uma história tipológica, um contra o outro. E a influência exercida sobre o povo de Israel tem que ser então colocada no âmbito espiritual.
e temos que desmembrar os elementos do norte e do sul cuidadosamente. Existem tantos hoje em dia que querem ver essas relações de uma forma literal e querem atribuir ao rei do norte e ao rei do sul certas ideologias ou certos países. E alguns creem que o sul se refere ao islamismo e o norte se refere ao cristianismo e o constante lutar entre esses dois. Mas na verdade não se refere a isso. Aqui temos relações muito mais profundas, as quais temos que buscar. Então esses dois são conhecidos como o rei do norte e o rei do sul. Então primeiro eu quero agora discutir um pouco a interpretação tradicional de Daniel 11. E como eu já disse, eu não quero remover esta discussão tradicional. Eu quero muito mais complementá-la. Na verdade, ela pode persistir na sua inteireza, mesmo com esta nova ou com essa interpretação adicional. Os primeiros versos nós já vimos que se aplicam de uma forma literal, e a interpretação tradicional dos versículos 5 até o 39, ou seja, esta luta constante entre o reino do norte e o reino do sul, é interpretado como a luta literal entre os dominadores do norte e do sul. Então aqui no versículo 5 e 6 temos um tratado que é selado com um casamento entre Ptolomeu, Filadelfos do Egito e Antíoco Teos da Síria, que se casa com a filha de Ptolomeu, Berenice, e esse casamento deu errado. É assim que a interpretação tradicional vê isso. É possível que seja assim, eu não quero negá-lo. A gente não sabe sempre exatamente quem e aonde que se encaixa, mas essas são as visões comuns. O arranjo, então, foi um tiro pela culatra ao Berenice ser morta. O versículo 7 até o 15 mostra as lutas entre o reino da Grécia Norte e da Grécia Sul, até que no versículo 15 ou 16, Roma entra no cenário. A maioria dos interpretadores vê que Roma entra no versículo 15, mas alguns dizem que não, que estão no versículo 16. Eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, mas se lemos o versículo 16 de Daniel 11, aqui diz: o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E é óbvio, quem que entrou e invadiu a Israel, literal, típico? Foi Roma. Roma se encaixa perfeitamente aqui nesse versículo. E esta entidade da qual fala o versículo 16 é Roma pagã. Interpretado como Roma, esse reino, e Antíoco Epifânio estaria então advertindo de que estaria prestes a invadir a Roma, atacar Roma. Agora, Antíoco Epifânio é visto por muitos como o anticristo. O anticristo. O poderoso anticristo. Mas Antíoco Epifânio, na verdade, era um rei bem fraquinho. E ao ele querer atacar a Roma, atacando uma de suas províncias, o Egito, então vieram os romanos, cercaram-no e lhe falaram: se você conseguir sair desse cerco sem que você seja um rapaz bem bonzinho, você não vai existir mais. E ele capitulou, ou seja, seria um anticristo bem fraco se fosse um anticristo. Então não foi um anticristo. E Roma veio e dominou a Terra Gloriosa em 63 a.C., versículos 17 até o 30. Roma está aqui no poder, então. Segundo a interpretação tradicional, fala de intrigas romanas, versículo 17. Possivelmente é uma referência a Júlio César, Marcos Antônio, Cleópatra e toda a história que está envolvida. São os acontecimentos que querem ser enfiados aqui em Daniel 11. E diz o versículo 17, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino,
e com ele os retos. Assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá nem será para ele. Então, nesse verso, alguns veem Júlio César, Cleópatra e Marcos Antônios. Esta, portanto, é a interpretação tradicional. Então, vamos do versículo 18 ao 22. Aqui se refere a Augusto, que na época de Jesus coletava impostos, um coletor de impostos, versículo 20, e Tibério, um desprezado, perante o qual o príncipe da aliança também será quebrado, versículo 22. Então, isso se encaixa. Eu não quero mexer nisso. Parece se encaixar. Mas se exatamente é dessa forma, outras pessoas têm opiniões diferentes. Alguns comentaristas associam os próximos versículos, ou seja, até o 30, com negócios romanos, até a destruição de Jerusalém, por Tito. Alguns já introduzem o chifre pequeno no versículo 21, ou seja, segue a cadeia profética, como está em Daniel 7, por exemplo, que segue então os reinos. Vem Roma pagã, e depois vem Roma papal, e assim se caminha pela história. Esse desprezado homem vil da transgressão, alguns veem aplicado às cruzadas, então já aplicam com antecedência aqui o papado. Ou seja, é bem complicado, então vem uma temática religiosa. E no versículo 31 a encontramos. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Está óbvio que aqui se refere à adoração, a temas religiosos. Então, versículo 31 está claro que aqui se refere a Roma papal. O santuário e a abominação desoladora são termos religiosos e se referem à ereção de um sistema falso de adoração que invalida o serviço de Cristo e que é aceito por todos, por aqueles que abandonam a Santa Aliança. Versículo 30. Isso está em contraste com a adoração verdadeira, um falso sistema religioso que é erigido. Nós ainda estamos na interpretação tradicional. Então, muitos veem no versículo 32 e 33 o tempo do domínio papal, ou seja, os 1260 anos. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqui temos essas intrigas papais para ganhar pessoas para si. E temos aqui esses que se opõem também à reforma. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Evidentemente, a perseguição da Idade Média, Inquisição, tudo que está relacionado com isso. Versículos 34 e 35, esse período de 1260 dias ano, do ano 538 até 1798, a Reforma, serão ajudados com pequeno socorro, e muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, ou seja, a Reforma vem, e de repente esta Reforma cresce, torna-se grande, mas a Bíblia diz, nem todos têm vestes brancas. Alguns deles são hipócritas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados. Ou seja, Deus o permite que ideias falsas penetrem nas fileiras onde também está o seu povo, para que sejam purificados. Um peneiramento, uma purificação.
E este rei fará, versículo 36, conforme a sua vontade, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Esse é o chifre pequeno, claramente. Tem os mesmos atributos, chifre pequeno. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, a interpretação tradicional tem alguns pontos dos quais se pode dizer é isso, é isso. Mas entre esses pontos é meio insípido. Será que é esse rei ou será que é aquele rei? Será que é este evento ou esse? E como isso se relaciona com o tempo do fim? E por que é importante que o povo de Deus no final saiba, esse era o rei aqui, esse aqui era aqui esse evento? Se essas pessoas estão há séculos mortas? São boas perguntas que temos que lançar. Versículos 37 ao 39. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Ou seja, esse que se ergue em oposição. Estamos claramente no tempo de Roma papal aqui. Ele não se preocupa com aquilo que os pais ensinavam. E também não se preocupa pelo amor de mulheres. As mulheres são as igrejas e o amor de mulheres ensinos cristocêntricos. Ele não está interessado nesses ensinos. Na verdade, não se interessa em Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, das fortalezas. Este era o Deus Baal, o Deus das fortalezas. A esse Deus, a quem seus pais não conheciam, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Historicamente, Roma o fez. Os estados vassalos de Roma recebiam terras. Roma traçou a linha e falou, isso aqui agora vai pertencer a você, Portugal. Isso aqui vai ser seu, minha filha, Espanha. E assim vamos dividir a Europa. E este país vamos destruir. Isso aqui vamos fazer assim e assado. E historicamente se encaixa isso. Mas agora eu quero inserir um outro aspecto. Esqueçamos por um momento a interpretação histórica. E outra vez, como eu já disse, eu não tenho nenhum problema com a interpretação histórica. E eu também não quero embaraçá-la ou esquartejá-la. Vamos deixar ela por um momento de lado com carinho. O conflito norte e sul como merismo. Este é um pensamento muito interessante. Jacques Ducan, em seu livro Os Segredos de Daniel, traz em seu livro uma visão interessante de que o conflito norte-sul, desde o versículo 5 até o 39, deve ser entendido como merismo. Nós já vamos explicar o que é isso. E a estrutura do conflito levaria, em última instância, a uma amalgamação, a uma fusão dos dois poderes, com uma intenção em comum, a destruição do povo de Deus. E o padrão que ele aqui reconhece é sul contra norte, porque existiam constantes brigas, lutas aqui, batalhas. E mesmo na visão tradicional, se reconhece aqui essas lutas de sul contra norte, norte contra sul. Mas aqui vem Jacques Ducan e fala, vamos ver de uma outra forma, vamos ver como um merismo. Então aqui nós temos sul contra norte, norte contra sul, sul contra o norte, ABC, e então o contrário. Norte contra o sul, sul contra o norte e norte contra o sul. Nós temos então dois aspectos aqui. E então do versículo 40 ao 45, o sul ataca o norte ao sul, AB, o norte, aqui então temos uma confusão total. Então o sul se alia ao norte, há uma síntese, seguida por uma vitória de Deus sobre as forças aliadas do mal.
Então, nesta palestra, vamos nos deter sobre este ponto de vista. Então, nós não vamos nos preocupar exatamente qual rei é aqui, qual guerra é ali, mas nós vemos isto como uma só imagem geral, assim como Dukan o propõe. Ele não dá nenhum detalhe, mas eu vou ser um pouco descortês e vou oferecer alguns detalhes. Então, nós vamos concluir se encaixa ou não se encaixa. Mas esta ideia do merismo é fantástica. Nós temos, então, dois poderes. E os dois são contra Deus. Porque os dois são inimigos de Deus. O norte, Babilônia. O sul, Egito. Os dois constantemente reinavam sobre Israel. De forma literal. Na forma antitípica, também deveria ser assim. Então, aqui está essa pergunta. Se os dois são inimigos de Deus, o norte e o sul, então eles têm que ter um chefe em comum. Concordam? Não faz sentido? E quem seria, então, esse chefe em comum? Teria que ser Satanás. E por que que eles lutam um contra o outro? Por que o norte contra o sul e o sul contra o norte? E por que eles se fundem no final e fazem um poder unificado? Muito bem. Os três temas do capítulo 3 são, portanto, conflito entre norte e sul, seguidos por aliança entre norte e sul, e, em terceiro lugar, conflito com o povo de Deus. Do versículo 5 ao 39, nós temos aqui uma briga hegeliana. Hegel propôs que nós levantamos a dois opostos, a duas ideologias opostas, uma ao lado da outra. Então, nós juntamos esses dois rebanhos a um grupo só. Através dos constantes conflitos entre os dois grupos, esfregamos um contra o outro, até que se tornem um. Genial esse pensamento. Uma briga hegeliana entre dois sistemas filosóficos, que tem uma meta em comum, a erradicação do povo de Deus e da verdadeira adoração. E esse merismo, então, explica o porquê dessas constantes brigas entre dois partidos que deveriam estar do mesmo lado. Então, o que é o merismo? O merismo consiste de dois elementos em contraste, em oposição, que juntos compõem um todo. E existem muitos exemplos de merismos na Bíblia. Aqui estão alguns exemplos bonitos. Salmo 89, 11 e 12. Teus são os céus, e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Então aqui está bonito esse merismo. No extremo temos os céus, no outro a terra, e tudo que está entre os dois pertence a Deus. É o merismo. Mais um. E é também um paralelismo. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Então aqui também, dois extremos, norte e o sul. E o pensamento é, tudo que está entre o norte e o sul é governado por Deus. Então, dois contrastes formam um pensamento. Em Ezequiel, capítulo 21, versículo 3, também tem outro bonito. E dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o merismo, sul, até o norte. Tudo entre o sul e o norte. Deus é o Criador do universo
E ele reina céus e terra. Merismo. É desse jeito que é o merismo. Daniel 11, versículo 27. Também estes dois reis terão coração atento para fazerem o mal, más intenções. Esses dois reis, o rei do norte e o rei do sul, que tipo de intenção tem os dois? Más intenções. Eles estão sentados à mesma mesa e falam mentiras, mas não prosperará porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Então, apesar deles lutarem um contra o outro, aonde eles estão sentados? Numa só mesa, e eles tomam conselho e falam mentiras. Então, os dois são inimigos, e atrás dos bastidores, temos aqui um efeito hegeliano. Versículos 32 e 33. E aos violadores da aliança, agora é o rei do norte, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqui temos então um poder, e é um poder que professa ser religioso, porque se refere a Deus e vai contra a aliança, e ele, por lisonjas, leva o mundo a estar do seu lado. Este rei do norte. Mas existem pessoas que são contra ele, e essas são pessoas que conhecem ao seu Deus. Então, definitivamente, no final, temos a luta entre o povo de Deus e a força combinada norte e sul. E agora só temos que identificar o que é este poder do norte e o que é o poder, ou quem é o poder, do sul. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Aqui temos então uma luta entre bem e mal, e para o povo de Deus não será fácil. Aqui vem um mega conflito. E, queridos irmãos e irmãs, eu estou convencido de que nós estamos no meio desse conflito. Versículos 36 até 39. E este rei, esse é o rei do norte, fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. O que vocês estão escutando? O que vocês estão escutando? Quando vocês pensam no chifre pequeno de Daniel 7, nós temos as mesmas características, sim ou não? São as mesmas características. Então ele vai se levantar e se engrandecer contra todo Deus. E como Daniel 11 constrói em cima de Daniel 7, e Daniel 8, e Daniel 9, e Daniel 10, então estamos aqui lidando com o papado. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Isso lemos em Daniel 7, isso lemos em Apocalipse 13. Sobre seus chifres ele tem blasfêmias. E será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Então esse poder conseguirá muitas coisas. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, isso nós já lemos, nem terá respeito ao amor das mulheres, ele não se incomoda. Que as igrejas percam a Cristo se elas fazem uma aliança com esse rei. Nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças. Uma pergunta primeiro. Se ele se engrandecerá contra todos os deuses, será que ele se engrandece também sobre todas as outras religiões? Sim ou não? Sim, não é? Ok. Então, ele não só se engrandece contra todas as religiões, mas também contra todos aqueles que têm sede por Cristo. Esses também levam uma.
Então se trata de uma mega religião, uma religião unificada sob o seu guarda-chuva, da qual está falando aqui. E esta religião unificada é contra Deus. Aqui temos uma luta. E ele honra ao Deus das fortalezas. Pensamento babilônico. Pensamento babilônico. E ele honra-o com ouro e com prata, e com pedras e com pompa. Nós só temos que subir aqui para ver isto. E irá contra as fortalezas com um Deus estranho. E aos que o reconhecerem multiplicará a honra. E os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Isto é o papado. Então, tanto o rei do norte como o rei do sul, os dois são inimigos de Deus. Isso está bem nitidamente aqui. Por isso também os dois são guiados pelo próprio diabo. O diabo os tem sob controle. Agora, por que nós temos essas duas ideologias? Do que está falando aqui? Com uma dialética hegeliana, ele traz à tona uma cosmovisão, uma visão de mundo comum que serve ao propósito de sua astúcia. Então nós somos compelidos como um rebanho de ovelhas em uma certa direção por essas duas ideologias. E tipologicamente o rei do norte tem que representar as alianças político-religiosas, porque também se refere a um rei de Babilônia que era um rei sacerdote e que queria obrigar, forçar uma adoração. Nós só temos que olhar para Daniel. Ele foi trazido de Jerusalém à Babilônia e enfiaram ele logo na universidade, onde ele aprende essa teologia. A sua comida deveria mudar, todo o seu estilo de vida deveria mudar, tudo que ele trouxera de Jerusalém tinha que sair da cabeça. Daniel protestou. Então, revisando mais uma vez, tipologicamente, o rei do norte tem que representar as alianças político-religiosas, que querem prescrever um certo modo de adoração ao povo de Deus. Vocês vão adorar a Deus desta forma, da forma como eu o estou ditando. Este é o rei do norte. Assim como a Babilônia introduziu ao povo hebreu o culto babilônico. Agora vamos ao rei do sul. Geograficamente, Egito. Agora temos que pensar, o que aconteceu ali no Egito? No Egito estiveram os judeus, o povo de Israel. Eles foram escravos. Eles podiam servir ao seu Deus, mas só dentro de uma certa moldura, de certos limites. O que aconteceu aqui? O povo do Egito que escravizou os hebreus se recusava a reconhecer Jeová ou a liberdade religiosa. Então o rei do sul diz, eu não conheço a Javé, também não vou obedecê-lo. Mas ele nunca tentou forçar os israelitas a adorar os deuses egípcios. Ele deixou esta liberdade a eles. Os motivos do rei do sul, portanto, eram seculares. Ele queria ter escravos, ele queria ter trabalhadores, deveriam obedecê-lo. E a motivação do rei do norte era mais religiosa, político-religiosa. Portanto, duas ideologias, uma mais secular e a outra mais religiosa. Destruição vem do norte. Então, aonde nesse jogo, nessa batalha final, está escondido o perigo? Nos dois, porque os dois são inimigos de Deus, mas no jogo final, a destruição vem do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Diz Jeremias. Tipologicamente, a destruição literal de Jerusalém veio do norte. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, porque do lado do norte surge o mal e uma grande destruição. Jeremias 6:1. Jeremias 10:22. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte,
para fazer as cidades de Judá uma assolação. Então, o grande perigo está no norte. O povo de Deus tem que ver esses dois poderes como inimigos, porque eles estão sentados junto a uma só mesa e têm um alvo em comum de destruir o povo de Deus. Versículo 2 de Jeremias 47, eis que se levantam as águas do norte. Então os povos são influenciados pelo pensamento do norte, não pela forma de pensar do sul, no fim dos tempos. Jeremias 50, versículo 3, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como seus animais fugiram e se foram. Então, o alvo do rei do norte é a destruição total de Jerusalém. Então, quando olhamos para o lado típico, ou seja, literal, Jerusalém foi destruída, mas sobrou um remanescente. E isso é importante. Tivemos ali um resto. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. O rei do sul estava aqui no sul, nesta região. E o rei do norte estava nesta área, e Israel estava entre os dois. E quando o rei do norte exercia guerra contra o rei do sul, então ele sempre vinha do norte, ele sempre tinha que atravessar essa zona fértil aqui. Ele vinha do norte sobre Israel e o rei do sul vinha do sul. Então, o conflito vinha sempre do norte, literalmente, ou do sul. Isto é agora usado como merismo para nos contar o que vai acontecer no fim dos tempos. Jeremias 46, versículo 10. Porque esse dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos. Dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então, definitivamente, esse rei do norte, que na verdade está unido com o rei do sul, será destruído por quem? Por Deus mesmo. Pelo próprio Deus. O próprio Deus vem e destrói esse poder. Então, é Satanás quem quer ocupar o norte. Satanás se retrata nos bastidores desse rei que quer ser adorado. Ele quer estar no norte. Mas o verdadeiro Deus também vem do norte. E agora fica quente. Ele quer receber adoração, algo que só pertence a Deus. E na mitologia de Canaã, o deus Baal morava no norte, mas o verdadeiro norte, o direito de adoração, só pertencia a Deus. Isaías 14, versículos 12 e 13. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nos lados do norte. Então, aonde está o trono de Deus? O trono de Deus está no norte, e norte equivale à adoração verdadeira. Satanás diz, mas eu quero possuir o norte. Eu quero receber verdadeira adoração. Então aqui está um falso norte e um verdadeiro norte. O rei de Daniel 11:34, diz o professor Martinho Lutero, se refere nitidamente ao Papa. Esta era a interpretação da Reforma. Nós, portanto, não estamos descarrilhados se, como remanescente, como resto, nós também temos a mesma interpretação. Aquele que sem intimidação lança os seus decretos, assim como o sol está sobre a lua, assim também o Papa está sobre o príncipe. Não o príncipe, mas o Papa é o príncipe, pois o príncipe beija como um vassalo os pés do Papa.
O último se põe contra as escrituras sagradas, como diz Daniel, contra o Deus dos deuses. Interpretação da Reforma. Outros tiranos perseguiram o povo de Deus em ignorância, mas este o faz conscientemente. Enquanto ele chama a Escritura Sagrada de Palavra de Deus, ele na verdade quer dominar sobre ela. Portanto, ele pode ser denominado de Deus terreno. Em 2 Tessalonicenses é evidente de que ele é o homem do pecado e o filho da perdição que se levanta contra tudo que é Deus oculto, a tal ponto que ele se senta no templo de Deus e pretende ser o próprio Deus. Martinho Lutero. Não é fácil, como pecador privado e perdido, que ele aqui é chamado de homem do pecado e filho da perdição? É a entidade pública que arrasta as pessoas ao pecado e à destruição. Portanto, ele faz uma aliança contra aqueles que se levantam contra a aliança divina. Martinho Lutero, portanto, eu penso que você acertou na mosca. Martinho Lutero vai tão longe que disse o seguinte: se você não lutar de todo o coração contra o governo profano do Papa, você não pode ser salvo. Você não pode ser salvo. Quem encontra prazer na religião e no culto papal, perderá a salvação ao mundo por vir. Se você rejeitar o papado, você tem que estar preparado para aceitar todos os perigos e mesmo perder a sua vida. Mas é muito melhor aqui nessa terra estar exposto a tais perigos do que permanecer calado. Enquanto eu viver, eu quero expor perante meus irmãos a ferida e a praga babilônica, temendo que se eu não o fizer, muitos de nós, como os demais, caiam em apostasia. Ok, esse era Martinho Lutero. Vamos, portanto, ao Adventismo. E nós perguntamos os pioneiros, como é que vocês interpretavam esse rei do norte? Porque hoje em dia existem ideologias esquisitas, mas eu prefiro permanecer ali onde estava o candeeiro de Deus. E eu creio que esse candelabro de Deus estava na Reforma, e eu creio que o candelabro de Deus também estava no movimento do Advento. Os pioneiros do Adventismo chegaram, através de estudo bíblico profundo, à conclusão de que, no final, o poder descrito por Daniel 11 representa o papado. Somente Uriah Smith tentou dar uma outra interpretação, e ele propôs que seria a Turquia. Então veio James White, Tiago White, e corrigiu ao pastor Uriah Smith. Isso é o que ele escreveu. O irmão Smith apresentou uma bonita palestra sobre Daniel 11, e a sua interpretação parece plausível. Mas se o ferro das pernas e o ferro dos pés representam a Roma, e se o animal terrível e espantoso em Daniel 7 e o chifre pequeno representam a Roma, e se o pequeno chifre em Daniel 8, que se torna muito grande, representam a Roma, então também o rei do norte é Roma. Irmãos, essas são 4 profecias paralelas, cujo alcance é até a vinda do nosso Senhor. O interessante é que Tiago White recebe uma na telha da senhora White. Ele reclama por ele ter dito isso. Mas ela não o repreende pelo conteúdo do que ele disse, mas pelo lugar onde ele disse. Ela diz que ele deveria ter discutido isso pessoalmente com ele. E o irmão Smith poderia ter dito, irmãos e irmãs, realmente eu estava errado, não é assim como eu disse. Portanto, esta é a visão correta, é a interpretação dos pioneiros. O rei do norte é o papado. E Louis Ware, eu respeito muito os seus escritos, ele diz: se nós consideramos que esta profecia de Daniel é uma conclusão certeira das profecias anteriores a ela, então reconhecemos quão significativa ela é. Todas as profecias anteriores de Daniel encontram nesse capítulo o seu clímax.
Ele recebeu esta profecia depois de ele ter jejuado por 3 semanas para compreender melhor o que ele tinha visto anteriormente. Por um momento, eu gostaria de dizer algo diferente. Por 3 semanas, ele orou e jejuou. E por 3 semanas, ele não recebe nenhuma resposta. E se nós lermos Daniel 10, nós vamos ver o que aconteceu ali. O anjo Gabriel fala a Daniel: ao você começar a orar, eu vim. Mas o príncipe estava reinando aqui. Ele me reteve por 3 semanas. 21 dias. Quem será que era esse príncipe que reteve o anjo mais poderoso que estava no céu nessa época? Quem era? Só pode ser Lúcifer. Até que veio Miguel, um dos príncipes do teu povo. E ele veio ajudar-me. Agora eu posso te dizer o que vai acontecer nesse último capítulo, capítulo 11. É um ponto interessante. Quem, portanto, é mais poderoso? O anjo mais poderoso no céu, Gabriel, ou o anjo caído na terra, Lúcifer? Quem que é mais poderoso? Lúcifer é mais poderoso. Porque se Gabriel fosse mais poderoso, ele simplesmente teria enxotado Lúcifer e teria ido a Daniel. Mas ele não conseguiu. Porque Lúcifer, ao cair do céu, ele perdeu a sua posição, porém não o seu poder. Só existe um outro poder que é mais poderoso que Lúcifer. E esse poder é o próprio Deus. Por isso que Miguel teve que vir e trazer a ajuda necessária. E ao reconhecermos isso, podemos entender por que não pôde vir um outro anjo. Lúcifer não podia ser vencido por um Gabriel ou algum outro anjo. Ele é mais poderoso. A segunda força mais poderosa no universo é Lúcifer. Que presunção quando nós, como seres humanos, pretendemos poder expulsar, enxotar o diabo, como os carismáticos o fazem. Que arrogância! Nem o próprio Gabriel estava a essa altura. Nem Gabriel. Se nós não tivermos Miguel, o nosso príncipe ao nosso lado, não temos nenhuma chance. Nenhuma chance. E só Miguel pode vencê-lo. Só Miguel pode nos salvar. Portanto, Miguel tem que ser o quê? Tem que ser Deus. Tem que ser Jesus Cristo. Então ele continua dizendo que Daniel recebeu esta visão depois de que ele jejuou e orou por 3 semanas pedindo mais luz. Portanto, fica claro que nós só vamos compreender esse clímax do rei do norte em Jerusalém quando estudamos essa profecia à luz dos capítulos precedentes. Portanto, isso é bem importante. Satanás não quer saber o que vai acontecer com o rei do norte, porque ele definitivamente é o rei do norte, mas ele tem uma pessoa através da qual ele atua. Então, Luiver continua, tanto João como Daniel descrevem os perigos, as lutas e a libertação final do povo de Deus. João o faz em conexão com a descrição das forças satânicas da Babilônia espiritual. Daniel faz em conexão com o rei do norte. E se o rei do norte faz a mesma obra que o papado, somente pode haver uma conclusão. O rei do norte é o papado. Muito bem. Agora queremos dar uma olhada pelo ângulo tipológico. A tipologia é tão fantástica. A tipologia é tão tangível. É fantástica. É maravilhosa. E nós temos uma tipologia fantástica desta luta final entre o povo de Deus e o rei do norte. Na tipologia do príncipe e do rei de Tiro. Porém, os dois não são o mesmo.
temos que diferenciá-los bem. Vamos ver isso. Tiro, o seu principado e o seu rei, são um modelo tipológico para o último conflito cósmico. Ezequiel 28, versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. O que vocês estão escutando aqui? Não é a mesma coisa que encontramos em Apocalipse 13? E não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então temos aqui um tipo, temos um príncipe de Tiro, um homem, e ele se iguala a Deus. Antítipo, temos que ter um príncipe no fim dos tempos, que no meio dos mares, ou seja, dos povos, se quer igualar a Deus. Muito bem. Capítulo 26, verso 7, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. Portanto, esse Tiro típico será definitivamente destruído, engolido por este rei do norte, Babilônia. O homem da iniquidade tem as mesmas pretensões que o príncipe de Tiro. Ele se assenta como governante no templo, assim como o Antítipo na igreja, e pretende ter a posição de Deus. Em seu papel político-religioso como mártir, Apocalipse 13, ele recebe o assento, o trono, a autoridade diretamente do dragão. Portanto, o dragão lhe dá o seu poder e o seu trono e a autoridade para reinar sobre os povos. Portanto, aqui temos um homem, um rei humano, mas atrás dele está o dragão, que é Satanás. Agora, mais uma coisa que é interessante. Tiro também representa um poder econômico, porque os fenícios eram comerciantes e navegadores. E se lemos Apocalipse 18, ali lemos sobre comércio e navegação, sobre propriedades econômicas. A marca da besta também é introduzida num patamar econômico. Você não pode comprar e não pode vender. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Portanto, aqui o contexto é nitidamente adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É a mesma coisa que fez o príncipe de Tiro, sim ou não? A mesma coisa. Portanto, temos um tipo, príncipe de Tiro, temos um antítipo ou sombra, que é o papado. E a besta, Apocalipse 13, 2, que eu vi, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Portanto, aqui vemos um conglomerado de Daniel 7. Ele tem todas essas características da forma de adoração da Medopérsia, de Roma, da Grécia. A sua ideologia é composta por ideologias pagãs. E o dragão deu-lhe seu poder, o seu trono e grande poderio. Portanto, atrás desse príncipe terreno está um outro poder, o poder do dragão, Lúcifer. Atrás do príncipe de Tiro está um outro poder, um rei. E ele se assenta num templo, esse poder do final dos tempos. Ele está sentado lá, mas essa posição pertence a Deus. Está sentado no trono, que está no norte, porque Ezequiel descreve como o trono vem do norte. O seu reinado, portanto, também se encontra no norte. Portanto, estão perante o trono de Deus e o servem de dia e de noite.
E o que se assenta no trono irá estender a sua tenda sobre eles. Portanto, o Deus verdadeiro também está sentado no norte. Portanto, nós temos 2 reis do norte aqui. Apocalipse 13, versículo 1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Wesley diz claramente, esta besta é o Papa que levantou o seu poder há 600 anos e ainda permanecerá por um certo período de tempo. A ele e a ninguém mais se aplica todo esse texto. Cada ponto e cada detalhe em oposição ao reino de Deus. Portanto, estamos sobre a base da reforma. Alô? Os reformadores disseram isso, nós também dizemos o mesmo hoje. Esta besta existe no presente, não é passado, porque Roma existe agora, diz o reformador Wesley. Muito bem, agora vamos comparar na tipologia de Tiro o príncipe com um rei. Comecemos com o príncipe. O principado mencionado por Ezequiel na época em que ele fez esta profecia era Etbaal, que era o pai de Jezabel. Não é fascinante isto? O pai de Jezabel, que se casou com o rei israelita Acabe e que mergulhou todo o povo no culto a Baal. Aqui temos um tipo. Aqui está um rei terreno, temporal, e este conseguiu, através de Acabe, mergulhar todo o povo no culto pagão. E a palavra principado é Nagit, comandante, na frente, civil, militar ou religiosa. 1 Reis 16, 31. Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, eram os fenícios, Tiro. Etbaal era o rei. Até no seu nome está Baal aqui. Agora vamos ao rei. Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Antes era o príncipe, agora é o rei. Portanto, um nível mais alto. Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O quê? Rei, Meleque. Rei, real. Então diz a Bíblia, estiveste no Éden, no jardim de Deus. Eras perfeito desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Portanto, quem que é o rei de Tiro? Satanás. Satanás. Portanto, nós temos um principado, ou príncipe terreno, Etbaal, e este seduz o povo de Deus. E nós temos um outro rei, mas este estava no Éden, portanto não pode ser um rei terrenal. E este seduz toda a humanidade, mas ele era perfeito, era um ser caído. Portanto, nós temos o mesmo que em Apocalipse, na tipologia. Um príncipe terrenal e um superior a ele, espiritual, que requer adoração atrás dos bastidores. Apocalipse 13, nós aqui temos um terrenal e o dragão lhe dá o seu poder, o seu assento, e este é o espiritual por trás dos bastidores. E o terrenal é o canal pelo qual o espiritual consegue a adoração de si. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Nas tuas muitas transgressões, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Aqui se refere à religião. Aqui se refere à adoração. Aqui se refere a Satanás, que se quer apossar da honra que só a Deus pertence. Portanto, o regente terrenal de Tiro serve de tipo, de modelo
para o governante terrenal do fim dos tempos. Estão de acordo comigo? Eu penso que não se consegue interpretar de forma diferente. Satanás é o verdadeiro antítipo por trás dos bastidores, que lhe dá todo o poder. Essas lutas e guerras entre o rei do norte e o rei do sul devem suscitar uma certa forma de pensamento nas pessoas. Esta luta entre norte e sul é um método para levar as pessoas a tal ponto que adorem o errado. É interessante. Que une os dois partidos em sua oposição a Deus. Satanás quer total submissão e adoração. O rei do norte é um caminho à adoração de si mesmo, de Satanás. O rei do sul, um caminho à incredulidade e rebelião contra Deus. O rei do norte, em primeiro plano, é a Babilônia literal, o modelo para a Babilônia antitípica do fim dos tempos, na qual todas as religiões estão fundidas baixo a direção do papado, e os reis do mundo irão prostrar-se perante esse sistema, irão render-lhe o seu poder, e assim surge uma besta político-religiosa que é guiada por uma mulher, a igreja. Certo? Muitos declaram que o rei do sul é o islamismo. O rei do sul pode ser o islamismo, sim ou não? Não, não pode ser o islamismo. Não pode. Porque o islamismo está para adoração, para culto. Portanto, tem que ser incorporada na família das novas religiões, das religiões mundiais. Baixo o poder do rei do norte. Portanto, quem seria este rei do sul? Muito bem, vamos a Apocalipse 17, onde isto é descrito, onde os reis do mundo dão o seu poder a esta besta. Verso 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, aqui está descrita esta besta do fim dos tempos, esta forma de reinado. E esta mulher dirige este animal, ele prescreve como deve andar, esse poder político-religioso. E a mulher estava vestida em púrpura e em escarlate, nós já conhecemos isto. Verso 5, na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E o anjo me disse, por que você se admira? Eu te direi o mistério da mulher e da besta. Portanto, no final, todos vão estar submissos a esse rei do norte. O rei do sul incorpora, portanto, o quê? Se o rei do norte representa o aspecto religioso, em todas as suas formas, em todo o mundo, seja islamismo, ou hinduísmo, ou budismo, ou seja o que for, o rei do sul tem que representar humanismo, evolucionismo, ateísmo, secularismo e existencialismo. Agora ficou interessante. Porque se nós contemplamos isto, porque se a gente considerar bem que todos têm o alvo de eliminar a Deus e ordenar a terra puramente baseado em sabedoria humana, e esses conceitos são, de uma forma ou de outra, procedentes de jesuítas. Por exemplo, Voltaire, Descartes, Teilhard de Chardin e inúmeros outros que introduziram esses pensamentos no mundo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos uma ideologia anti-Deus, é levada ao mundo por jesuítas. Faz sentido? Por exemplo, existencialismo. Atitude filosófica em contraste com o racionalismo e empiricismo. O existencialismo dá ênfase à posição única do indivíduo, onde a própria pessoa é responsável pelas suas decisões e seu destino.
Portanto, esta cosmovisão diz, somente eu sou responsável para onde vai a viagem da minha existência. Eu decido por mim mesmo o que é moralidade, o que é certo e errado. Esta ideologia vem dos jesuítas, por pessoas como Descartes. Portanto, a ideologia, a filosofia do Rei do Sul é combinada secretamente numa mesa junto com o Rei do Norte, e estas ideologias são enviadas ao mundo. Nesse momento estamos vivendo entre domínio do Rei do Sul e definitivo domínio do Rei do Norte. O general espanhol Franco, e este era um que conhecia o sistema por dentro, ele diz, a nossa guerra não é uma guerra civil, mas uma cruzada. Sim, a nossa guerra é uma guerra religiosa. Nós que lutamos somos soldados de Deus, quer cristãos, quer muçulmanos, e nós não lutamos contra pessoas, mas contra ateísmo e materialismo. Fascinante. Este insider, este conhecedor, este maçom, filho da Igreja Católica, diz, nós lutamos contra a ideologia do Rei do Sul. Mas nós, na verdade, fundamos esta ideologia do Rei do Sul nós mesmos. Vocês entendem o que eu digo? Muito bem, vamos um pouquinho mais longe. Mais uma tipologia. Então nós temos o rei de Tiro e o príncipe de Tiro, o antítipo disso. O rei que tem o seu trono em Roma, sobre as 7 colinas. E o dragão que está por trás dele. Aqui temos mais uma tipologia entre o norte e o sul, literal, onde o rei do sul, na época em que a Babilônia surgiu, Faraó Neco, e Nabucodonosor era o rei do norte, literal. Segunda Rei 23, 29. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria. Isso não pode estar traduzido corretamente. Portanto, eu tomo aqui para minha ajuda a nova versão King James. Eu poderia usar também a nova versão internacional. Eu relutaria, mas nesse texto aqui daria certo. Ao encontro do rei da Síria. Isso é o certo, não contra. Então, tipologicamente, o que aconteceu aqui? O rei do sul, Faraó Neco, veio ajudar o rei da Síria, porque havia uma rebelião do rei da Babilônia. Babilônia tinha crescido e se tornado mais forte que o rei da Síria. Mas com a ajuda do rei do sul, a Síria queria vencer a Babilônia. O rei Josias de Israel raciocinou, bem, eu não quero que Babilônia chegue ou permaneça no poder, porque os profetas já estão gritando que nós vamos ser destruídos por Babilônia, portanto queremos detê-la. Então o rei Josias morreu nesta luta. Então definitivamente o rei do norte, Babilônia, vence o rei do sul, o Egito, e acontecem lutas, batalhas reais, são sombras que se aplicam ao final dos tempos. Nós não precisamos ler todos os textos. As crônicas são interessantes. Neco II, o ascendente ao trono Nebo, herda uma guerra contra a Babilônia, na qual o Egito apoia a Assíria. E isto é a história. Da forma como a New King James o traduz, está correta. Então temos uma intervenção na Palestina, e o rei Josias morre neste conflito. Então essas crônicas dizem que Nabopolassar enviou seu filho, Nabucodonosor, o qual destrói o exército de Faraó Neco em Carquemis. No ano 605 a.C., Nabucodonosor bate a Faraó em Carquemis. Isso vem dos tabletes.
um ataque babilônico ao Egito, uma revanche. Então aqui temos um conflito literal entre norte e sul. Então finalmente a morte de Faraó Neco, seu sucessor é o seu filho, Psamético, e não há mais lutas. Então, o vencedor final foi quem? O rei do norte. Portanto, de forma antitípica, também o vencedor tem que ser o rei do norte. Estamos quase terminando esta primeira parte. A segunda parte vai ser muito interessante, porque na próxima palestra vamos enxergar algumas coisas novas que provavelmente nós não vimos dessa forma antes. Vamos dar um pulo rapidinho ao país onde esse conflito realmente aconteceu, Síria. Aliás, a Síria está muito nos noticiários hoje, e este homem supostamente é um homem mau. Pelo menos a mídia diz assim, não é verdade? Esse homem tem que desaparecer. Tem que desaparecer. Este homem ainda quer governar de uma forma autônoma, mas nós temos um outro poder que diz, ei, você só pode governar se você faz aquilo que eu te prescrevo. Isso só como um parênteses. É que sempre nos é dito quão poderosos são esses países e que problemas eles podem ocasionar e que terrorismo vem daí e que nós temos que ter medo desses países sobre o que eles podem nos fazer. Alô? Eu não tenho medo de um jumento. Eu estive nesses países. Eu viajei de norte a sul nesses países. Eu estive em Bab El. É interessante, Bab El, invertido, El Bab. Apareceu muito nos noticiários. O portal de Deus. É fascinante. Eu nunca vi um caos desse. Então esse é o país e os homens dos quais temos que ter tanto medo. Cuidado quando esta maquinaria moderna, uma vez for aplicada contra nós. Eu já estou com muito medo. Aliás, desse você tem que ter muito medo. Esse é muito perigoso. Esses aqui todos também. Sabem, toda a humanidade está sofrendo porque um quer impor a sua ideologia, que definitivamente entra em conflito com a ideologia divina. Essas pobres pessoas aqui vão agora ser sacrificadas da esquerda para a direita, por todo lado, para que ele possa justificar a sua ideologia. Aqui aconteceu a batalha de Faraó Neco contra o rei da Babilônia. E aqui foi destruído o rei do sul literal, ou pelo menos amansado. Aqui está o monumento e aqui a universidade está fazendo escavações. O rei do norte típico, portanto, venceu o rei do sul típico. Um pouco antes da Babilônia começar o seu ataque contra a Jerusalém literal. Vocês sabem o quê? Eu estou convencido de que nós estamos aqui. Essas condições que dominavam no mundo, onde tínhamos liberdade religiosa, onde tínhamos liberdade de pensamento, onde nós podíamos decidir por nós mesmos a quem servir, onde podíamos falar da forma que estamos falando agora, esse tempo passou. Eu penso que o rei do sul agora vai retroceder perante o rei do norte. Estamos bem no fim. Eu penso que estamos começando a entender um pouquinho dessa profecia de Daniel 11. Para que não sejamos enganados por esta uma ideologia hegeliana ou pela outra ideologia hegeliana. Porque as duas têm a sua mira em nós. E não se equivoque, os dois têm a sua influência sobre o povo de Deus. Os dois. E é muito perigoso. Eu só quero dar um exemplo. Ideologia do rei do sul, evolução. Influência sobre o povo de Deus, sim ou não? Será que existem pessoas entre nós que dizem que nós descendemos de lodo? E que uma força mística juntou tudo, sim ou não? Com certeza. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas.
As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui se refere ao tempo em que Roma apareceu. Portanto, o rei do norte e o rei do sul, na época de Babilônia. Depois temos o mesmo conflito, Roma se torna o novo rei do norte, e o santuário e o príncipe são destruídos. Tipologicamente, para nós, muito comovedor. Na segunda parte, vamos então aos detalhes do conflito derradeiro, final. Este é fascinante. Fascinante. Aqui vamos ver exatamente como uma ideologia supera a outra e quem na verdade está por trás das duas ideologias. Vamos orar. Querido Salvador, por favor ajude-nos ao nós estudarmos o capítulo 11 com todos os seus conflitos e seus merismos complexos, para que possamos compreender o que nos espera e dê-nos sabedoria divina, em nome de Jesus. Amém.